Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Mãe da Igreja, São Domingos de Gusmão. Então, minha gente, dentro da visita pastoral, nós temos um momento que o bispo fala com o conselho de pastoral e com o conselho de administração. Nosso conselho de administração está todo envolvido na festa. Aí a gente vai ter que fazer uma reunião extra online para verificar tudo. Então, o conselho pastoral, ele é muito importante. São dois conselhos que toda paróquia é obrigada a ter: o conselho de pastoral e o conselho administrativo. O conselho pastoral é com todas as forças vivas, todas as lideranças da paróquia, e o conselho administrativo é escolhido pelo padre entre pessoas que têm tino para administrar, para acompanhar. O CPP, que é o Conselho de Pastoral Paroquial, não é apenas um grupo de organização da paróquia. O Conselho de Pastoral é um organismo espiritual e missionário. Preste atenção, porque isso aqui é muito importante. É um grupo espiritual e missionário. Ele ajuda o pároco a discernir, planejar e conduzir a evangelização da paróquia. O CPP é sinal de maturidade eclesial. Se vocês me perguntar se em toda a diocese funciona a rigor o CPP, funciona. Mas nem todas as paróquias o ECC funciona como deveria. Porque às vezes falta de habilidade do pároco ou dificuldade mesmo do povo, né? Então o fundamento do conselho de pastoral está na palavra de Deus. Nos Atos dos Apóstolos, capítulo 15, vemos os apóstolos reunidos para discernir os caminhos da missão. Após oração, escuta e diálogo, eles dizem: decidimos, o Espírito Santo e nós. Por exemplo, vamos fazer um encontrão na paróquia. O conselho precisa discutir isso. A festa também. O conselho de pastoral é onde o padre, com quem tem secretário do conselho? Não tem, né? Não tem, ninguém é secretário do conselho. O pároco geralmente é o presidente, mas tem que ter um secretário do conselho que prepara a reunião com o padre antes. Isso tudo eu vou falar para o padre Deusli, vai ficar no relatório, que a gente vai gerar um relatório de 30 a 50 páginas da visita pastoral, e no final terão todas as orientações do bispo e vocês poderão depois ter acesso. Eu vou passar para o padre, para a secretaria e também para a liderança, que eu tenho contatos aqui de São Domingos. Eu vou passar o relatório do conselho, porque se passar só para o padre, pode acabar ficando na gaveta. Então o pessoal precisa saber o que o bispo pensou da paróquia. Quais as orientações? Eu já vou dar várias orientações de liturgia que a gente faz em todas as paróquias. Dá um trabalho medonho fazer isso. Então a irmã fica ali ajudando a fazer com inteligência artificial, essa coisa toda, para poder fazer um conselho, um conteúdo bonito. Então o conselho de pastoral, ele é a expressão de comunhão dos serviços de pastoral de evangelização da paróquia. E esta frase dos Atos dos Apóstolos, que os apóstolos discutem o quê? Estão discutindo sobre a circuncisão. Se tinha que circuncidar quem se tornava cristão. Porque a circuncisão é uma coisa dos judeus. E depois eles levaram para o conselho e tiraram isso fora. Então essa frase, ela resume o espírito do verdadeiro conselho de pastoral. Não decidir apenas por opiniões humanas, mas procurar juntos a vontade de Deus.
O CPP não pode ser um espaço de disputa, vaidade e politicagem. Quando um conselho perde a espiritualidade, ele vira apenas reunião administrativa. A igreja não é empresa. A igreja é corpo de Cristo. Por isso o conselho deve começar sempre pela oração, escuta da palavra e pela humildade. Vocês têm reunião com o padre, o conselho? Não tem. Então está errado, tem que ter. Isso tudo vai ser corrigido porque o conselho, ele não está aqui porque foi fazer janta. Podia ter ficado, né? Então o conselho de pastoral, ele é uma mola mestra da paróquia. Quando que reúne? Eu toda a vida como pároco, durante 22 anos, reuni meu conselho de pastoral todo mês. Tinha um secretário que levava a pauta para não ser aquela reunião cumprida. Às vezes eu fazia depois de uma missa no último domingo do mês. A gente fazia a pauta e hoje é fácil. Faz o grupo no Zap do conselho, você já manda todos os assuntos, todo mundo já vem com as discussões fáceis. Então você faz a reunião, discute o que vai acontecer. Geralmente você avalia o mês e programa o mês seguinte. É assim que tem que fazer. E no conselho todo mundo fala. Por exemplo, a catequese fala como que está, o dízimo fala como que está, pastoral familiar, pastoral disso, daquilo, de forma que o conselho, todo mundo sabe o que está acontecendo na paróquia. Senão fica essa coisa meio michuruca. Precisa saber o que está acontecendo. Então já vi que aqui o conselho não está funcionando. Tem as lideranças, mas o padre trata com as lideranças individualmente. Precisa ter comunhão. Isso a gente vai gerar um relatório, vocês vão ter que estudar e vai ter que criar o conselho. O conselho administrativo também. O conselho administrativo tem, mas o conselho de pastoral é importante. O padre tem que pular, igual o sapo na areia quente, para dar conta de tudo, mas o conselho tem que reunir e todo mundo tem que gostar. É uma reunião de 1 hora e meia. Você faz uma oração de 5 minutos, uma meditação que o padre faz de 15 minutos e o restante avalia rapidamente e programa. Tem que ser assim. O Código de Direito Canônico fala claramente sobre isso no Cânon 536. Constitua-se em cada paróquia um conselho pastoral que ajude no incremento da ação pastoral. O padre sozinho não dá conta de pensar as coisas. E vocês do conselho têm que estar atentos à paróquia para exigir aquilo que precisa. Olha, está surgindo um bairro, precisa ter uma atenção lá. Precisa reservar um terreno para a capela do bairro. As pastorais têm que estar em cima, né? A catequese precisa desse reforço. A pastoral familiar precisa disso. É assim que o conselho vive. Veja a palavra do código. Incremento da ação pastoral. O padre sozinho não dá conta, o povo tem que ajudar. E o povo tem que ajudar também a pensar. É claro que esses conselhos da igreja, eles não são dogmáticos, eles são consultivos para ajudar o padre. Não é que o conselho de pastoral vai ditar o que tem que fazer, vai sugerindo, vai discutindo, e o padre que tem bom senso sempre procura escutar o conselho. Eu sempre escutei. É importante compreender que o CPP ajuda o pároco, mas não substitui o pároco, é o que eu estou falando. O Cânon 519 do Código afirma que o pároco é o pastor próprio da comunidade paroquial, portanto o conselho trabalha em comunhão com ele, colaborando na missão da igreja. Uma das maiores belezas da Igreja Católica é exatamente essa comunhão entre ministérios, carismas e serviço. Carismático, coordenador do carismático está ali, o coordenador da catequese, o coordenador da família, dos encontros que tem, dos grupos. O coordenador participa do conselho. São Paulo escreve: há diversidade de dons, mas o Espírito Santo é o mesmo. 1 Coríntios 12, 4. E na igreja todo mundo tem que combinar, ninguém tem que criticar o outro, não. Eu sou do ECC, eu não gosto da pastoral familiar. Não. Eu sou desse grupo, não gosto do carismático, não gosto da catequese. Não é assim.
Todo mundo tem que gostar e cada grupo faz o seu trabalho para ajudar a túnica de Cristo a crescer. O nosso tempo exige uma pastoral missionária. O documento de Aparecida insiste muito nisso. Sair de uma pastoral de mera conservação para uma pastoral decididamente missionária. Eu não sei se está o pessoal aqui da pastoral familiar, tá? Quem é da tá aqui? Vocês estão fazendo um trabalho bonito, trabalhando o itinerário, não é isso? E está dando frutos. Porque o pessoal que está fazendo o itinerário, agora não tem mais curso de noivo, gente. Itinerário, são 11 reuniões, não é isso? 12 reuniões. Temas maravilhosos. E os casais estão gostando muito. Eu converso com os jovens, todos estão gostando do itinerário. E eu parabenizo vocês, que são meninas jovens. Eu não sei se você já é casada. Já é casada. A Sara, que vai casar o ano que vem, já me convidou para casá-la. É sua filha? Eu nunca vi tão para frente a menina. Igual para-choque de Toyota, né? Mas é porque eu gosto muito dela e ela também gosta muito de mim, então os jovens têm esse... Eu não sei o que eles têm apego com o velho, mas os jovens gostam de mim, eu fico feliz. Então já me convidou para o casamento. Eu vou fazer o possível de estar. Porque eu gosto também de celebrar casamento, e casamento com missa. Então nós precisamos sair da pastoral de conservação. Tem 30 anos que a pastoral dos noivos é a mesma. Aquela palestrinha boba no final de semana, aquela coisa do caderninho amarelo, antigo. Não, tem que inovar, tem que mudar. A renovação carismática tem que mudar, pastoral familiar. Tudo tem que acompanhar um pouco a dinâmica do tempo para a gente ir adiante. Porque a pastoral hoje tem que ser missionária, decididamente missionária. Isso toca profundamente o conselho pastoral, que é vocês, que o padre precisa aprender a trabalhar com o conselho. Se não conseguir trabalhar, eu vou vir aqui para dar um incremento sobre isso, né? O CPP deve perguntar constantemente como evangelizar mais, como acolher melhor o povo que chega na igreja, como alcançar os que estão afastados da igreja, como fortalecer as famílias, como despertar vocações, como envolver os jovens. Tudo isso aqui eu vou passar para vocês em PDF. Tá? Eu vou passar para vocês, depois vocês leem, para poder discutir com o sacerdote. Porque nós não podemos ser uma igreja acomodada. Está pastoral de conservação, está bom assim. Mas está bom assim? Não precisa melhorar mais? E o povo que está chegando para morar em São Domingos? Está sendo bem acolhido? Alguém está visitando quem chega? Porque às vezes chega uma pessoa aí que é bom para pregar, que é bom para fazer as coisas na igreja, mas não vai atrás. É gente que canta, mas os cantores não querem acolher outro cantor, então a paróquia fecha. Não é isso. Nós temos que abraçar os que chegam, trazer tudo para a igreja, né? E atender esses pontos. Como envolver os jovens, tem muitos jovens em São Domingo. Ontem eu fiquei impressionado de ver a festa aqui, a feira na praça da igreja. É gente demais. Tem muita gente nesta cidade e pouca gente na igreja. Quantos mil habitantes tem a cidade, vocês sabem? Só a cidade ou o município todo? O município todo. Então, suponhamos que a cidade tenha, vamos chutar, 6 mil. Tem não? 6 mil pessoas na cidade? 5 mil. Suponhamos que tem 5 mil. Quantas missas tem aqui sábado e domingo na cidade? 2 missas. Quantas pessoas vêm à missa no domingo na cidade? É nessa igreja e na outra? Vamos supor, quantos bancos tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui cabe 150 pessoas aqui na igreja. Enche a igreja aqui à noite, no domingo? Cheio. Vamos colocar 200 pessoas. E na outra? A outra cabe 700 pessoas. Ou seja, nós não estamos atingindo... Tem no sábado à noite ou não? Não. Nós não estamos atingindo 1.000 pessoas por domingo. E a cidade tem 5 mil.
Então, nós estamos atingindo aí 800, 900 pessoas. É pouco. Será que no censo deu quantos por cento de católico? Olha aí. Eu garanto que no censo aqui, cerca de 60% das pessoas se dizem católicas. Vamos ver quanto que tem ali. Então, veja, a gente tem que estar preocupado com essas coisas. Eu sei que às vezes os padres não preocupam com isso. Eu sempre preocupei. Sempre eu tinha um cri-cri na cabeça à noite para pensar, eu estou conduzindo bem a paróquia? A paróquia está alcançando os católicos e o povo que não está vindo na igreja? É um trabalho duro que a gente precisa fazer. Eu acho que São Domingo eu vou ter muita coisa para sugerir aqui. O padre vai ficar meio tonto e ele tem que ler isso com vocês. Tem que sugerir muitas coisas. Que eu chego na paróquia e eu já vejo o que precisa. Eu acho que tem muitos trabalhos bons. Muita coisa, a catequese melhorou muito aqui. A pastoral da família está trabalhando com o itinerário. Tem muita coisa boa. São Domingos também não é uma paróquia fácil. Vocês sabem disso. Não é uma paróquia muito fácil. Então a gente tem que espremer. Achou não, né, minha filha? Não tem específico. Não tem. Não tem específico, é? Não. Religião não. Eles costumam fazer, né? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. A gente precisa estar atento. Vamos ver aqui. É muita coisa para fazer numa paróquia. Por exemplo, missa no cemitério uma vez por mês. Eu vim aqui uma vez, celebrei e falei para o padre, celebra, mas eu acho que já morreu. Deixa eu ver aqui. Estima-se que São Domingos ainda tem a maioria católica, provavelmente entre 60 a 65. Quanto que deu aí no seu? 75, eu acho que... vamos supor que tenha 65%. De 5 mil pessoas aqui na cidade, quantas pessoas daria? Vocês sabem fazer essa conta, regra de 3 aí? Quem é bom na conta faz aí. 65%. Isso aí é cabeção, é engenheiro. Só para vocês verem, a gente tem que trabalhar com as estatísticas. Eu perguntei na IA aqui. 3.250 pessoas se dizem católicas. Menos, vamos colocar 900 pessoas para ver. 2.350 pessoas que se diz católico não estão na igreja, não vêm à missa. Larissa, vai anotando tudo isso, minha filha? Você está gravando no trem ou não? Tá gravando. Porque esses dados aqui precisa colocar no relatório. Aí Então nós não temos 2.000 pessoas que não sejam católicas, né? Aí se você vai ver os espíritas, os evangélicos, são bem poucos. E nós temos um número expressivo, mas pouca gente participando. Não é um desafio, gente? Isso é um trabalho para todo mundo fazer. A gente tem que ir atrás desse povo que diz católico e não vem à igreja. Eles precisam de evangelização. Este ano é o ano do querigma, é o ano de evangelização. Precisa criar na paróquia um grupo de visita de casa em casa. Vamos marcar esse bairro, essas ruas para visitar tal mês ali.
para visitar e fazer uma missa no bairro. Aqui vocês têm esse costume de fazer as missas na casa, isso é bom. Fazer a missa e convidar o povo. Isso é evangelização, porque não podemos conformar só com 800, 900 pessoas na igreja. Não podemos. Se a gente continuar assim, e se você for somar, cerca de 70% do povo que vem à igreja é idosa, é de 45 para cima. Então, uma quantia pouca de jovens, se você for afunilar os jovens, a Igreja Católica em São Domingos não tem mais de 150 jovens na missa no final de semana. E esta cidade tem mais de 1.000 jovens. Cerca de quase 2.000 jovens nessa cidade. Isso é assustador. Essa realidade é a mesma em Formosa. Formosa tem 120.000 habitantes, a cidade, e nós não estamos atingindo mais do que 11.000 nos domingos e sábado à noite. É assustador. Agora vocês pensam em tantos lugares no Brasil que ainda é pior do que a nossa realidade, porque a realidade da Diocese de Formosa ainda é uma realidade que a presença católica é grande. Mas se nós não acelerar, daqui a uns tempos vai ficando só a velharada na igreja. E a gente vai perdendo os jovens, vai perdendo as crianças, os velhos não geram, e a gente vai ficar com a igreja igual na Itália, foi morrendo. Mas isso não vai acontecer porque nós vamos trabalhar duro para isso não acontecer, gente. Aqui entra fortemente o caminho que nossa diocese está vivendo neste ano, um ano querigmático. Anunciar o Evangelho. Cristo morreu por nós, ressuscitou e está vivo. O CPP precisa ajudar a paróquia a redescobrir essa experiência viva em Cristo. Eu, no meu relatório, vou colocar esses dados, vocês também vão receber o relatório da visita pastoral, toda uma parte de ata do que aconteceu e a segunda parte a palavra do bispo. Vocês vão ler isso para vocês discutir, porque a gente precisa trabalhar nesse sentido. Às vezes uma comunidade tem muitas estruturas, muitas festas, muitas reuniões, mas pouca experiência espiritual. É o risco, e o risco é viver apenas manutenção religiosa. Precisa trabalhar adoração ao Santíssimo, terço nas famílias, mês de maio, mês de outubro, promover o terço, o rosário nas casas. É preciso ter isso, trazer o povo para a igreja. E eu acho que aqui nós precisamos fazer esse trabalho para ter 2 missas na igreja grande, cheia, e uma tarde aqui. Então a minha sugestão será esta. 5 da tarde a missa aqui na igreja. 7 ou 8 da manhã lá e às 19h30 a missa geral do domingo. Eu vou sugerir isso para o padre, porque 2 missas por domingo aqui é pouco. Ele celebra em outra comunidade no domingo? Não. Não celebra. Acho que ele celebra no sábado, na estiva, né? A missa do domingo na estiva. É muita coisa? É e não é. Dá para o padre fazer. Precisa pular. Porque isso eu falo da minha experiência, porque eu tive paróquias muito grandes. E a gente fazia um esqueleto de cronograma para atender a comunidade, para incentivar, para manter acesa a chama da comunidade. O Papa São João Paulo II dizia, no documento sobre os leigos, os fiéis leigos são chamados por Deus para contribuir como fermento para a santificação do mundo. Então o padre precisa agir, mas o padre sozinho não dá conta. As mãos e os pés de vocês precisam estar juntos. Já tem alguém que está dormindo ali. Tá não? Tá só pensando. Como que vamos fazer, né, minha filha? Então o leigo não é apenas ajudante do padre, ele participa da missão evangelizadora da igreja. Nós precisamos dar o dízimo também do nosso tempo, não só do dinheiro, mas do nosso tempo na evangelização. É o que vocês já fazem na pastoral de vocês. Mas se todos os católicos se empenhar para visitar, para ajudar, para participar das coisas, a gente movimenta muito as coisas.
Outra missão importante do conselho é ajudar no planejamento pastoral. Evangelização não pode ser improviso contínuo. Por exemplo, a Assembleia da Diocese é em outubro. Em novembro, início de dezembro, a paróquia tem que fazer a sua Assembleia da paróquia e planejar a paróquia. As capelas rurais também devem fazer sua assembleia. Vem a liderança antes da paróquia e fazer a programação, e a paróquia faz a sua assembleia e enche com a programação da zona rural. Calendário, o que as assembleias decidem? Calendário. Prioridades, a diocese vai dar prioridades. Formação, precisa dar formação, precisa trazer gente para dar palestra, para formar o povo. Missões, acompanhamento pastoral, presença nas comunidades rurais, não só do padre, mas a pastoral familiar precisa ir na estiva, a renovação precisa ir lá para implantar um grupo de oração lá, catequese, juventude, liturgia e pastoral familiar. Aqui são eixos fundamentais para a gente trabalhar na paróquia. Tudo isso exige o quê? Uma visão do povo de conjunto. Temos que olhar a paróquia para a gente ter esse conjunto. O Conselho de Pastoral também precisa cuidar da unidade das paróquias rurais com a matriz paroquial. Eu cheguei na estiva, teve pessoa que veio falar comigo, perguntar por que nós temos que ser submetidos a São Domingos. Por que eles não podem ser independentes? Vocês vejam o tamanho do erro. Veja o tamanho. E já tinha discutido isso com o padre, não aceitou a resposta do padre. E o padre falou, então o bispo vem aqui e você fala. Eu falei, você toma juízo na sua cabeça, vocês é uma capela, é uma comunidade que pertence à paróquia São Domingos. Vocês pertencem a São Domingos. O patrono de vocês é São Domingos de Gusmão. Aqui na capela é São Sebastião. As capelas têm que ajudar a paróquia, tem que vir as taxas, as contribuições, para manter o escritório que é de todos, para manter o padre que é de todos, para manter o carro do padre que vai nas roças, que é para todos. Então, se você não ajusta isso, o pessoal começa, não, nosso dinheiro não vai para a paróquia. Ora, não vai como? Na diocese já acabou isso. Nós não queremos saber disso, que aqui, quando eu cheguei, tinha um monte de leigos com dinheiro da paróquia no bolso, nas capelas. Ainda tem, ali no Guarani. O Padre Mário está corrigindo. Vou até fazer um decreto agora para a diocese, proibindo as capelas rurais de comprar coisas no nome de leigos. Aí eu fiz a festa, deu tanto, a gente nunca presta conta, fala que deu tanto, mas cadê a prestação de conta? Aí eu já fico pensando, será que não surrapiou? Porque dinheiro de igreja é igual melado na frente de barata. Puf, a barata vai atrás. É uma coisa impressionante. Roubar dinheiro da igreja é roubo e sacrilégio. Porque o dinheiro da igreja, quando você dá o dízimo, quando você coloca a oferta na bandeja, o dinheiro é sagrado. Ele deixa de ser sagrado quando você passa ele para frente. O dinheiro da igreja é sagrado. Então, se você não tiver esses cuidados, tudo isso entra no roldão da confusão da paróquia. Não é fácil controlar isso. Então, a gente precisa trabalhar isso para não criar essas divisões. Então, um conselho saudável também ajuda a criar consciência de pertença material à igreja. Por isso que eu vou pedir ao padre que esse ano eu vou vir coordenar a assembleia da paróquia aqui. Eu já vi que eu tenho que fazer isso. Porque não é fraqueza do padre, mas os nossos padres na diocese não foram treinados para isso. Como eles tiveram bispos que nunca foram párocos, assim, ativos, então eu fui pároco 22 anos e trabalhei muito bem. Porque eu tive um bispo na minha cola que botava eu para trabalhar muito. Então eu chego na paróquia, eu sei o que tem que fazer. Se me portasse aqui como padre dessa paróquia, mesmo velho, capenga, eu já sabia o que tinha que fazer, eu ia com vocês fazer um barulhão na paróquia. A gente ia crescer, né? Então eu vou propor isso também, eu vou ter que vir aqui na assembleia da paróquia, no final do ano, para poder ajudar a fazer esses ajustes. Vai vir eu e o conselheiro de pastoral da diocese para a gente trabalhar isso.
Outro ponto fundamental, gente, é a caridade nas relações, o amor. Vocês têm que ajudar a coibir as beligerâncias, as brigas de pastoral. Grupo que fala mal do outro, grupo que briga. Os ministros da comunhão contra a catequese. Não, os ministros da comunhão, quem aqui é ministro da comunhão? Esses são os fundamentais, porque vocês são da comunhão. Os ministros da comunhão têm que ter uma autoridade espiritual muito grande na paróquia para não deixar a paróquia dividir. Porque vocês fazem comunhão, vocês levam a comunhão para as pessoas, né? E é bonito esse ministério de vocês, muito bonito. O conselho não pode alimentar fofocas, divisões ou críticas destrutivas. Santo Inácio de Antioquia, no século II, dizia: onde está a unidade, ali está Deus. E é bonito quando você chega numa paróquia, termina a missa, o povo fica fora da igreja e não vai embora. Porque o povo gosta. As pessoas vão se tornando irmãos de igreja, né? Um quer falar uma coisa, fica ali, e às vezes o padre sai, ainda fica ali no meio do pessoal conversando, porque tem lugar que você dá a bênção no final da missa e reza, que o Senhor vos alcance. Você está dando a bênção, o povo está indo embora da igreja. O pessoal vem à missa e não tem compromisso nenhum com os outros. É uma paróquia triste, feia, que não tem amor. É bonito quando você termina a missa, o povo fica conversando na porta da igreja. São os irmãos, nós somos irmãos. Uma pastoral dividida enfraquece o testemunho do Evangelho. O CPP também deve olhar para os pobres, os doentes, os idosos, os afastados e as famílias feridas. Por exemplo, essa família aí que morreu, a menina lá, como era que é o nome dela? Nossa irmã que morreu de câncer lá. Francineide, né? Eu sei que vocês fizeram um trabalho bonito. Vocês deram assistência, foram, isso é bom. Isso é maravilhoso. A gente tem que sofrer com aqueles que sofrem. A nossa irmã, que é coordenador dos Coroinha, Nilzete, né? Que tem o marido, o Sidney, com ela, né? Que doença terrível, gente. Eu tenho um primo que está nesse negócio, eu tenho mais de 10 anos. E ele é um empresário bem sucedido. Tudo faz pelo computador, com o olho. O Sidney perdeu um olho. Só mexe com um e o cantinho da boca. E ali ela conversa com ele. A gente precisa, às vezes, fazer uma visita, ir lá rezar um terço. Mesmo que ele não fale, mas a gente reza. A cabeça dele é perfeita, né? É um sofrimento. A sua alma dentro de um corpo que não responde, gente. Vocês pensam isso. Você não mexe o braço, não mexe perna. A cabeça funciona. E você não consegue fazer nada. Não consegue falar. Isso é um sofrimento. Vocês não imaginam uma pessoa dessa, se não for para o céu, dificilmente outras vão. Porque é um sofrimento você ficar dentro de um corpo que não funciona. A sua alma não consegue funcionar porque o corpo não responde. Então aí é só quando morrer que a alma sair do corpo que vai ter a dinâmica, né? O Papa Francisco falava muito contra a mundaneidade espiritual, que acontece quando buscamos prestígios dentro da igreja. Isso é uma tristeza. Quem serve no conselho deve ter espírito de humildade e serviço. Na igreja, ninguém precisa buscar prestígio. Nem o bispo, nem o padre. Nós temos que buscar Cristo. Você já está cansada, né, minha filha? Que você trabalhou muito. Eu já estou quase terminando. Já está cansada, tadinha. Na igreja, ninguém é dono da pastoral. Nós temos na diocese alguns casos interessantes. Alguns ministros da comunhão tem uma que tem 50 anos de ministro da comunhão. Isso não pode. Mas os padres foram deixando, e é uma pessoa muito querida na paróquia, todo mundo ama. Eu cheguei e falei, não, deixa, não vamos brigar com a pobre da véia. Então, ela está ali com toda a alegria. Mas, tadinha, ela já não dá conta. A gente tem que pensar o seguinte, chega um momento que a gente tem que entregar. Passa para outro. O bispo tem que entregar com 75 anos. Não pode passar disso. Tem que passar. Ele não pode ficar dono. O padre também, com 75 anos, a gente avalia se o padre pode ficar na frente da paróquia ou se tem que ser recolhido
para um lugar como vigário, para ajudar outro padre mais novo. Na igreja, ninguém é dono. Todos somos servidores do reino. Vocês imaginam essa igreja aqui, feita em 1928. De lá para cá, quantos padres passaram aqui? Quantos ministros da comunhão? Quantos imperadores e imperatrizes do divino? Quantas pessoas que ajudaram nessa igreja? Que já morreram, que a gente nem lembra os nomes. Só Deus conhece, né? Então, o centro de toda a pastoral, de toda a ação da nossa igreja, estou terminando, é a Eucaristia. Tudo nasce do altar e tudo volta para o altar. A pastoral, qualquer pastoral, ela tem que buscar força na missa, fazer o seu trabalho e voltar à missa. O CPP existe para ajudar as pessoas a chegarem mais perto de Cristo. Se a pastoral não conduz à oração, à confissão, à palavra e à santidade, ela perdeu o seu sentido. Essa é a verdade. Tudo na igreja tem que levar para esse caminho da santidade, da bondade. Meus queridos irmãos conselheiros, o futuro da paróquia de vocês depende muito da qualidade espiritual de suas lideranças. O conselho pastoral precisa ser exemplo de comunhão, fidelidade e espírito missionário. O povo observa o testemunho das lideranças. Que esta visita possa nos fortalecer ainda mais na nossa caminhada paroquial, que São Domingos de Gusmão interceda por esse conselho de pastoral e que Nossa Senhora Imaculada Conceição, padroeira da diocese, cubra esta comunidade com seu manto materno, para que esta paróquia cresça na unidade, na evangelização e na santidade. Assim seja. Amém.